A Batalha Final. Rick Joyner. Parte 1. As hordas do inferno estão em marcha. O exército demoníaco era tão grande que se estendia até onde a minha vista alcançava. Ele tinha divisões que se separavam umas das outras, cada uma das quais carregava uma bandeira diferente. As principais divisões marchavam com as bandeiras do orgulho, da retidão própria, da reputação, da ambição pessoal, do julgamento injusto e da inveja. Havia muitas outras divisões malignas como essas além do alcance da minha visão, mas as que estavam à frente dessa terrível horda do inferno pareciam ser as mais poderosas. O líder desse exército era o acusador dos irmãos em pessoa. As armas que essa horda levava também tinham nomes. As espadas tinham o nome de intimidação. As lanças tinham o nome de traição. E as flechas tinham os nomes de acusação, fofoca, calúnia e crítica. Batedores e companhias menores de demônios com nomes tais como rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão e cobiça eram enviados à frente desse exército para preparar o ataque principal. Essas companhias, pequenas com batedores em menor número, não eram menos poderosas do que alguns das grandes divisões que a seguiam. Elas eram menores apenas por razões estratégicas. Assim como João Batista foi um único homem, mas com uma extraordinária unção para batizar o povo e prepará-lo para o Senhor, essas companhias demoníacas menores tinham recebido extraordinários poderes malignos para batizar o povo. Um único demônio da amargura podia disseminar o seu veneno em multidões de pessoas, até em raças e culturas inteiras. Um demônio da cobiça podia prender-se a um único artista, ou a um filme, ou até mesmo a uma propaganda e enviar o que parecia ser descargas elétricas de um lodo que atingia e tornava insensível uma grande parte das pessoas. Tudo isso era preparação para a grande horda do mal que vinha em seguida. Esse exército estava marchando especificamente contra a igreja, mas ele atacava a quantos pudesse. Eu sabia que o seu propósito era esvaziar antecipadamente um mover de Deus que está para vir, que se destinará a trazer muita gente para dentro da igreja. A estratégia principal desse exército era causar divisão em todo possível nível de relacionamento, nas igrejas, umas com as outras, nas congregações, em relação a seus pastores, entre maridos e esposas, entre filhos e pais, e até mesmo nos pequeninos, pondo-os uns contra os outros. Os batedores eram enviados para estabelecer aberturas em igrejas, em famílias e indivíduos que rejeição, amargura e cobiça poderiam explorar, tornando essas aberturas maiores. Então, as divisões que o seguiam fluiriam através dessas aberturas para vencerem completamente suas vítimas. A parte mais chocante dessa visão era que essa horda não estava montada em cavalos, mas principalmente em cristãos. A maioria deles era bem vestida, respeitável, e eles tinham a aparência de ser refinados e educados, mas parecia haver também representantes de quase todos os estilos de vida. Essas pessoas professavam as verdades cristãs de forma a apaziguar a sua consciência, mas elas viviam mancomunadas com os poderes das trevas. Quanto mais elas entravam em acordo com aqueles poderes, os demônios que a elas eram destacados cresciam e com maior facilidade dirigiam o que elas faziam.
Muitos destes crentes hospedavam em si mais do que um demônio, mas um deles obviamente ficava encarregado da sua vida. A natureza daquele que era o encarregado demonstrava em que divisão ele estava marchando. Embora as divisões existissem, todas marchando juntas, também parecia, ao mesmo tempo, que todo o exército estava à beira do caos. Por exemplo, os demônios do ódio odiavam uns aos outros, tanto quanto odiavam os cristãos. Os demônios da inveja tinham inveja uns dos outros. O único modo pelo qual os líderes destas hordas impediam que os demônios lutassem entre si era fazer com que eles concentrassem o seu ódio, a sua inveja, dentre outros, na pessoa em que estivessem montados. Entretanto, essas pessoas com frequência irrompiam em lutas umas contra as outras. Eu sabia pelas escrituras que acontecera assim com alguns dos exércitos que tinham vindo contra Israel e que acabaram se autodestruindo. Quando o propósito deles contra Israel se frustrou, sua fúria foi incontrolável e eles simplesmente passaram a lutar uns contra os outros. Notei que os demônios estavam montados nesses cristãos, mas não estavam dentro deles, como no caso de não cristãos. Era óbvio que esses crentes teriam apenas que deixar de mancomunar-se com os demônios para que se libertassem deles. Por exemplo, se um cristão sobre quem o demônio da inveja estivesse montado simplesmente começasse a duvidar da inveja, aquele demônio ficava mais fraco bem depressa. Quando isso acontecia, o demônio enfraquecido gritava e o líder da divisão mandava todos os demônios em volta daquele cristão que o atacassem, até que a amargura, entre outros, conseguisse montar nele de novo. Se isso não desse certo, os demônios começavam a citar as escrituras de uma maneira tão pervertida a ponto de justificar a amargura ou as acusações, etc. Estava bem claro que o poder dos demônios tinha a sua raiz quase que totalmente no poder do engano, mas eles tinham enganado esses cristãos até o ponto em que pudessem usá-los, fazendo-os ainda pensar que estavam sendo usados por Deus. Isso acontecia porque bandeiras de retidão própria estavam sendo carregadas por quase todos os cristãos, de forma que os que marchavam não conseguiam nem mesmo ver as bandeiras que assinalavam a verdadeira natureza dessas divisões. Ao olhar para a última parte, bem distante desse exército, eu vi o séquito do próprio acusador. Comecei a compreender sua estratégia, e fiquei impressionado por ela ser tão simples. Ele sabia que uma casa dividida não pode permanecer, e esse exército representava uma tentativa de trazer divisão à igreja de forma tal que ela decaísse completamente da graça. O que era visível era que o único modo pelo qual ele poderia fazer isso era usar cristãos para guerrearem contra seus próprios irmãos. E era por isso que quase todos os que estavam nas divisões avançadas eram cristãos, ou pelo menos pessoas que professavam sê-lo. Cada passo que esses crentes enganados davam em obediência ao acusador fortalecia o poder deste sobre eles. Isso fazia com que a confiança dele e de todos os seus comandantes aumentasse com o progresso do exército, enquanto marchava indo para a frente. Era visível que o poder desse exército dependia do acordo que esses cristãos faziam com os caminhos do mal. Os prisioneiros. Multidões de outros cristãos que eram prisioneiros desse exército vinham em seguida a essas primeiras divisões. Todos esses estavam feridos e eram guardados por demônios menores do medo. Parecia haver mais prisioneiros do que demônios no exército.
Surpreendentemente, esses prisioneiros ainda tinham suas espadas e escudos, mas não os usavam. Era chocante ver como muitos podiam ser mantidos cativos por bem poucos pequenos demônios do medo. Se aqueles cristãos ao menos tivessem usado suas armas, eles teriam se libertado com facilidade e provavelmente teriam feito um grande estrago em toda aquela horda maligna. Mas em vez disso, eles marchavam submissos. Por cima dos prisioneiros, o céu estava preto, com abutres que se chamavam depressão. De vez em quando, um deles pousava sobre o ombro de um prisioneiro e vomitava sobre ele. O vômito era condenação. Quando o vômito atingia um prisioneiro, ele se levantava e marchava com uma postura um pouco mais erguida por algum tempo, e então caía, bem mais fraco do que antes. De novo fiquei imaginando por que os prisioneiros simplesmente não matavam esses abutres com suas espadas, o que eles poderiam ter feito com facilidade. Ocasionalmente, os prisioneiros mais fracos tropeçavam e caíam. Assim que atingiam o chão, os outros prisioneiros os apunhalavam com suas espadas, depreciando-os. Então os abutres vinham e começavam a devorar os que estavam caídos, mesmo antes de estarem mortos. Os outros cristãos prisioneiros ficavam à sua volta e observavam isso, concordando com o que acontecia, e até apunhalando de novo com suas espadas os que estavam caídos. Enquanto eu observava, percebi que esses prisioneiros pensavam que o vômito da condenação era uma verdade que tinha vindo de Deus. Então, compreendi que esses prisioneiros, na verdade, achavam que estavam marchando no exército de Deus. É por isso que eles não matavam os pequenos demônios do medo, nem os abutres. Eles pensavam que estes eram mensageiros de Deus. A escuridão da nuvem de abutres dificultava a esses prisioneiros de ver o que tinha aceitado inocentemente tudo o que lhes acontecia como tendo vindo do Senhor. Eles achavam que os que tropeçavam estavam sob juízo de Deus e por isso os atacavam do modo como faziam. Eles pensavam estar ajudando a Deus. O único alimento que era dado àqueles prisioneiros era o vômito dos abutres. Os que se recusavam a comê-lo simplesmente se enfraqueciam até que caíam. Os que o comiam fortaleciam-se por algum tempo, mas com uma energia maligna. Então eles se enfraqueciam de novo, até que tomassem um pouco da água da amargura que constantemente lhes era oferecida. Depois de beberem dessa água, eles passavam a vomitar sobre os outros. Quando um dos prisioneiros fazia isso, um demônio que estava esperando poder cavalgar montava-se sobre ele e o dirigia para uma das divisões da linha de frente. Ainda pior do que o vômito dos abutres era um lodo repugnante que os demônios urinavam e defecavam em cima dos cristãos sobre os quais cavalgavam. Esse lodo era o orgulho, a ambição pessoal, entre outras coisas, conforme a natureza da sua divisão. Contudo, aquele lodo fazia com que os cristãos se sentissem aliviados de todo o sentimento de condenação, de forma que facilmente acreditavam que os demônios eram mensageiros de Deus, e, na verdade, eles pensavam que aquele lodo era a unção do Espírito Santo. Senti tal repugnância do exército maligno que quis morrer. Então, a voz do Senhor veio para mim e disse: Esse é o princípio do exército do inimigo do último dia. Esse é o engano final de Satanás. Seu poder final de destruição é liberado quando ele usa cristãos para se atacarem entre si. Por todas as eras, ele tem usado esse exército, mas nunca ele pôde usar tantos para esse seu propósito maligno como agora. Não tenha medo, eu tenho um exército também. Você agora tem que se dispor a lutar,
porque não há mais para onde fugir nesta guerra. Você tem que lutar pelo meu reino, pela verdade e por aqueles que foram enganados. Esta palavra do Senhor foi tão estimulante que imediatamente comecei a gritar os cristãos prisioneiros, dizendo que eles estavam sendo enganados, pensando que eles me ouviriam. Quando fiz isso, pareceu-me que o exército inteiro virou-se e olhou para mim. O medo e a depressão que estavam sobre eles começaram a vir para mim. Permaneci ainda gritando, achando que os cristãos despertariam e perceberiam o que lhe estava acontecendo. Mas em vez disso, muitos deles passaram a pegar as suas flechas para me atingir. Outros apenas hesitaram, como se não soubessem o que fazer a respeito de mim. Senti então que eu tinha agido prematuramente e que cometera um erro grosseiro. A batalha tem início. Então me voltei e vi o exército do Senhor a postos atrás de mim. Havia milhares de soldados, mas eles excediam muito em número, impedindo qualquer possibilidade de cálculo. Fiquei chocado e desanimado ao ver que parecia haver muito mais cristãos sendo usados pelo maligno do que os que estavam no exército do Senhor. Compreendi também que a batalha que estava prestes a ter início viria a ser considerada a grande guerra civil cristã, porque bem poucos entenderiam os poderes que estavam por trás do iminente conflito. Ao olhar com mais atenção o exército do Senhor, a situação parecia ainda mais desencorajadora. Apenas um pequeno número estava completamente revestido com uma armadura. Muitos deles tinham apenas uma ou duas peças da armadura. Alguns não tinham nenhuma. Um grande número deles já estava ferido. Aqueles que estavam com toda a armadura tinham em sua maioria um escudo bem pequeno, e vi que não os protegia do furioso ataque que se aproximava. Ainda para minha surpresa, a grande maioria daqueles soldados era constituída de mulheres e crianças. Bem poucos dentre os que estavam completamente armados tinham tido um adequado treinamento para usar as armas. Por trás desse exército havia uma multidão de homens que seguia, semelhante aos prisioneiros que seguiam na horda maligna, mas esses homens eram muito diferentes na sua natureza. Eles sentiam-se demasiadamente felizes, como se estivessem embriagados. Estavam se distraindo com jogos, cantando canções, festejando e perambulando de um pequeno campo ao seguinte. Isso me fez lembrar de Woodstock. Corri em direção ao exército do Senhor para escapar da investida que eu sabia que estava vindo contra mim por parte da horda maligna. De todos os modos, parecia que estávamos diante da ameaça de uma grande matança do nosso lado. Preocupei-me de modo especial com a multidão que vinha após o exército, e então procurei elevar a minha voz mais alto do que o vozeiro que havia para adverti-los de que uma batalha estava prestes a acontecer. Bem poucos foram os que me puderam ouvir. Os que me ouviram deram-me um sinal de paz e disseram que não haveria guerra e que o Senhor não permitiria que nada de mal lhes acontecesse. Procurei explicar-lhes que o Senhor nos havia dado uma armadura porque iríamos precisar dela para o que estava para acontecer. Mas eles retrucaram que tinham vindo para um lugar de paz e de alegria em que nada disso poderia acontecer-lhes. Comecei a orar fervorosamente para que o Senhor aumentasse os escudos dos que estavam com a armadura, para melhor proteção daqueles que não estavam preparados para a batalha. Então o mensageiro veio até mim, deu-me uma trombeta e disse-me para tocá-la rapidamente. Toquei-a, e os que se vestiam ao menos com alguma parte da armadura imediatamente responderam:
ficando em posição de sentido. Mais armaduras lhes foram dadas, das quais rapidamente eles se revestiram. Observei que aqueles que tinham ferimentos não puseram armadura alguma sobre os ferimentos. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa a respeito, flechas do inimigo começaram a cair sobre nós. Todos os que não tinham a armadura completa se feriram. Os que não tinham protegido seus ferimentos foram de novo atingidos nos mesmos lugares. Os que foram atingidos por setas de calúnia imediatamente passaram a caluniar os que não tinham sido feridos. Os que foram alcançados pela flecha da fofoca começaram a fofocar, e logo uma divisão criou-se em nosso próprio campo, envolvendo a maioria das pessoas. Senti que estávamos à beira de nos destruir a nós mesmos, tal como alguns dos exércitos pagãos nas Escrituras tinham feito ao se levantarem para matarem-se uns aos outros. O sentimento de que estávamos indefesos era terrível. Então, abutres desceram em ataque rapidamente sobre os feridos para capturá-los com suas garras e levá-los para o campo dos prisioneiros. Os feridos ainda tinham espadas e poderiam ter abatido facilmente os abutres, mas eles não fizeram isso. O que aconteceu foi que eles se deixaram levar, porque estavam muito irados diante daqueles que não estavam feridos como eles. Depressa me lembrei da multidão atrás do exército e corri para ver o que tinha acontecido com ela. Por impossível que fosse, a cena entre eles estava ainda pior. Milhares estavam caídos pelo chão, feridos e gemendo. O céu sobre eles escurecera-se por causa dos abutres que os estavam levando para tornar-se prisioneiros do inimigo. Muitos dos que não tinham sido feridos simplesmente ficaram pasmos, em incredulidade, e eles também iam sendo facilmente levados pelos abutres. Uns poucos tinham tentado lutar contra estes, mas eles não tinham armas adequadas, e os abutres nem mesmo lhes deram atenção. Os feridos estavam com tanta raiva que ameaçavam e afugentavam quem quer que viesse para ajudá-los, mas eles eram dóceis e submissos aos abutres. Os que estavam na multidão e que não tinham sido feridos e tinham tentado lutar contra outros abutres começaram a correr da cena de combate. Este primeiro encontro com o inimigo foi tão devastador que eu fui tentado a unir-me com eles em sua luta. Então, com rapidez impressionante, alguns dos que tinham fugido começaram a reaparecer, revestidos de novas e completas armaduras, segurando grandes escudos. Esse foi o primeiro lampejo de encorajamento que lembro de ter tido. Os guerreiros que estavam retornando não mais estavam com aquela postura festiva que tinham antes, mas uma nova disposição, cheia de temor, estava em seu lugar. Vi que eles tinham sido enganados uma vez, mas que não mais seriam facilmente enganados. Eles foram tomando o lugar daqueles que tinham caído e até mesmo formaram novos postos de combate para proteger a retaguarda e os flancos. Isso despertou um grande encorajamento em todo o exército, de forma que começou a surgir de novo a determinação de cada um se pôr a postos e lutar. Imediatamente, 3 anjos enormes com os nomes de fé, esperança e amor apareceram e se postaram por detrás do exército. Ao olharmos para eles, todos os nossos escudos começaram a crescer. Foi impressionante como, de forma tão rápida, o desespero transformou-se em fé. Era também uma fé sólida, moderada pela experiência. A autoestrada. Agora, todos tinham espadas que tinham o nome, a Palavra de Deus.
e flechas, cujos nomes eram diferentes verdades bíblicas. Nós queríamos contra-atacar, mas não sabíamos como não atingir os cristãos sobre os quais os demônios cavalgavam. Então, veio à mente que se aqueles cristãos fossem atingidos com a verdade, então eles despertariam e lutariam para se desvencilharem de seus opressores. Eu lancei algumas flechas, como também o fizeram outros. Quase todas elas atingiam os cristãos. Entretanto, quando a flecha da verdade penetrou neles, eles não despertaram, nem caíram feridos. Eles se enraiveciam e os demônios montados sobre eles cresciam bastante. Isso chocou a todos e começamos a sentir que aquela era uma batalha impossível de se vencer. Mesmo assim, com fé, esperança e amor, tínhamos confiança de que poderíamos pelo menos manter a nossa posição. Um outro enorme anjo, de nome Sabedoria, apareceu e orientou-nos para irmos à montanha que estava atrás de nós, para de lá lutar. Na montanha havia plataformas em diferentes níveis, umas sobre as outras, indo a uma altura a perder de vista. A cada nível mais elevado, as plataformas estreitavam-se e ficava mais difícil para se posicionar. Cada nível tinha o nome de uma verdade bíblica. Os níveis mais baixos tinham nomes de verdades fundamentais, tais como salvação, santificação, oração, fé. E os níveis mais elevados tinham o nome de verdades bíblicas mais profundas. Quanto mais alto subíssemos, mais os nossos escudos e as nossas espadas cresciam, e menos flechas do inimigo nos alcançavam.